eu gostaria de saber se vocês tiveram alguma dificuldade com relação a fazer a atividade, né? E se o conteúdo foi o suficiente para que vocês conseguissem realizar essa atividade. Tá? Então, eu abro a discussão para que a gente pudesse compartilhar aí de informações, dificuldades, até pelo motivo de que todo o conteúdo ele precisa ser interpretado, entendido e compreendido, né, de uma forma mais simples e objetiva possível por parte de vocês, tá? Então, eu queria abrir aí vamos dizer assim, um fórum de debate para que a gente pudesse alinhar essas informações, já que o próximo conteúdo a gente vai entrar aí em resumo, resenha e outras informações pertinentes ao trabalho de vocês. Então, eu abro para as perguntas e questionamentos. Professor, boa noite, é o Anderson, quem está falando. Pois não, Anderson? Professor, eu não encontrei muita, porque a dificuldade, exatamente por ter podido participar dessa aula do encontro que ocorreu na semana passada. Mas acabaram acontecendo de alguns colegas não participarem e ter permanecido com alguma dúvida. O Ok. material, deixa eu até dar uma dica para o pessoal, da mesma forma que os professores possibilitaram para a gente esse encontro virtual, não é nenhuma dica, é uma sugestão, né? Nós mantivemos o grupo desde o início lá daquela primeira aula com o professor Gilson, Sim. e esse mesmo grupo aí, nós fizemos um encontro através do Skype, onde nós nos debruçamos em cima do tema, do conteúdo, e tentamos, da maneira como nós entendemos ser a correta, apresentar a atividade. Eu sei que Perfeito. no decorrer da semana, acho que acabou até sendo ontem, teve colegas que não participaram e ficaram um pouquinho assustados, porque acho que encontraram um post no AVA informando que a data era para amanhã, né? Da entrega ontem, no caso, né? Sim. Viram no domingo e acabaram percebendo, falou, poxa, já entrega já para amanhã, então acabou assustando, mas é um conteúdo bastante tranquilo dentro daquilo que o senhor nos apresentou, né? Então, pelo nosso grupo, né? Nós somos num grupo, somos em 5 integrantes, não, nenhum deles eu posso me colocar na condição de porta-voz aqui, nenhum deles encontrou dificuldade ao ponto de não conseguir fazê-lo, tá? A dificuldade que eu acho que talvez alguém tenha encontrado, professor, foi por não ter conseguido participar do encontro da aula passada. Entendi. Bom, eu agradeço o feedback, Anderson, e só reiterando aquilo que nós conversamos, a atividade ela precisa ser a mais tranquila possível, né, sem causar nenhum transtorno para vocês. Né. As atividades precisam ser realizadas de forma que você sinta prazer em escrever o texto, em formular os seus argumentos, até como forma de você já construindo um arcabouço, né, de vocabulário, de teorias, de bibliografias, para poder justamente suportar esses argumentos. Nós temos uma certa dificuldade, nós professores, quando encontramos a simplicidade, muitas vezes, em determinados textos, em determinadas pesquisas, e essa fragilidade, muitas vezes, acompanha o aluno até o final do curso. Então, por isso que essa disciplina metodologia científica, ela tem esse grande objetivo. Primeiro, mostrar de uma forma bem tranquila para vocês como é que se constrói conhecimento. Segundo, né, a partir dessa tranquilidade, o aluno ou aluna sentir prazer naquele pouco tempo que a pessoa tenha de realizar a construção de um texto, mas que ela se sinta realmente com prazer de poder desenvolver e construir essa base de conhecimento. Então, em nenhum momento nós vamos querer, pelo menos na disciplina metodologia científica,
nós vamos querer causar nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de desconforto capaz de poder prejudicar todo um trabalho de conhecimento continuado durante o semestre. Aqui nós não trabalhamos com nada mandatório, o que nós trabalhamos é com algo que traga prazer e justamente essa forma de construção do conhecimento seja a mais simples e objetiva possível. E a partir, obviamente, da experiência, né, pela prática, o exercício diário daquilo que se faz, cada vez mais vai trazendo para o aluno a segurança e a convicção de que ele está num caminho interessante, um caminho que vai trazer bons resultados no final. Então, o prazer de você construir um texto que tenha toda uma estrutura metodológica, né? Essa é a base que nós, professores de ensino superior, buscamos mostrar para vocês. Que é possível? É possível. Todos vocês têm capacidade suficiente para poder construir isso. É que muitas vezes, né, nós não estamos habituados a essa estrutura, muitas vezes metódica, e que em algumas vezes afugenta o aluno dessa carga de responsabilidade, né? Levando muitas vezes o aluno a certas facilidades. Mas eu entendo o que você falou, agradeço, né? E por isso eu gostaria de abrir mais uma vez para que vocês, outros alunos, né, dessem um feedback sobre esse conteúdo e essa atividade que vocês realizaram. Temos na sala o senhor Hector, a Ingrid, o João, a Kelly, Maiara, Natália Mello, Natália Piccoli, Priscila, Thalita, Valquíria. Gostaria que vocês dissessem como é que foi a construção desse texto. Professor, eu estou no grupo do Anderson, a gente se reuniu pelo Skype, como ele disse, foi muito tranquilo. Foi bem tranquilo, a gente chegou no consenso, a gente já tinha uma ideia dos tópicos, do que a gente queria, espero que tenha sido a contento, mas foi bem tranquilo. As crianças estão bem ou a criança está bem? Oi? Não, eu perguntei se as crianças ou a criança está bem. Ah, minha criança está bem, terrivelmente bem. Graças a Deus. Um pouco nervosa, porque está trancada em casa, mas a gente vai tentando. Vai, pode ter certeza que vamos conseguir sair dessa em breve, com a graça de Deus. Amém, amém. Mas foi muito tranquila a atividade, muito mesmo. Perfeito, obrigado. Participativa, minha filha. Então, mas é isso, professor. Foi tranquilo, a gente já tinha uma noção do que a gente queria, todo mundo concordou, foi muito bom. Que bom, fico feliz por isso. Mais alguém, pessoal? Oi, Tatiana. Olá, boa noite. Boa noite, está tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Você também faz parte do grupo do Anderson? Não. E como é que foi para você realizar as atividades, Tatiana? Está com tranquilidade? Foi tudo bem? Foi bem, sim. Inclusive acho que já entregou hoje, eu acho. Eu tenho recebido... O senhor já viu? Né, e tenho respondido os e-mails que eu tenho recebido, viu? Ah, então tá bom. Mas se eu não respondi, até amanhã pela manhã estará respondido, tá bom? Ah, tá. E se tiver alguma coisa para fazer de alteração... Pode ficar tranquila que eu vou dizer, sim. Tá bom, então. Obrigado. Obrigada a você.
Professor? Quem está falando? Maiara? Isso, a Maiara. Pois não, Maiara. Professor, foi eu que até mandei mensagem ontem para o coordenador Tiago, falando para ele a questão até da data de entrega. Eu não pude estar, foi o primeiro dia de aula nosso, né, que tivemos aí online na terça passada, e eu tive problemas, né, para estar resolvendo, acabei não conseguindo me informar sobre o texto e dar continuidade. E o meu grupo também, passamos, infelizmente, todo o grupo em si, do inicial que nós fizemos, passou por um processo aí, a gente não conseguiu estar se reunindo, por vários motivos. E agora nós estamos fazendo ainda a construção desse texto. Então, eu queria deixar claro aí para o senhor que, assim que possível, nós vamos estar enviando para o senhor. A minha dúvida era, cada um pode mandar ou uma pessoa só manda como aquele descritivo lá de quem está no grupo e uma pessoa só manda? Não, pode mandar com um descritivo, coloca uma capinha, não precisa nem ser uma capa, mas a identificação do nome completo dos alunos, e uma pessoa só pode me encaminhar, não tem problema nenhum, tá? Ah, tá bom, perfeito. Não só para a gente poder se situar mesmo, e assim que possível, nós estamos em construção aí do trabalho desse texto, e assim que possível vamos estar encaminhando para o senhor, tá bom? Não, fica tranquila, viu, Mayara? E, inclusive, o meu e-mail corporativo está à disposição para qualquer dúvida, tá? Tenho acessado diariamente para justamente tirar dúvidas pontuais de alunos, né? Muitas vezes o contato com o coordenador não se dá de uma forma talvez tão rápida, né? Porque ele também está envolvido não só em aula, porque o coordenador também é professor, né? Mas também assuntos internos administrativos, e às vezes o contato direto com o professor se torna um caminho talvez mais simples, mais fácil, né? Então, deixo registrado para todos que meu e-mail corporativo ele está à disposição não somente para envio de materiais, atividades, mas também para tirar dúvidas que vocês tenham, tá? E só para um último registro, Mayara, e para todos, né, a gente, óbvio, né, coloca uma data, mesmo porque a gente precisa trabalhar com os conteúdos de forma contínua, e para justamente não acumular informações e atividades, a gente pede justamente no prazo de uma semana. Mas isso não significa que, passado essa semana, as atividades não serão recebidas, muito pelo contrário. Tá? Pode ficar tranquila, termina a atividade, encaminha no tempo que vocês tiverem, para que justamente o texto ele seja o mais completo e objetivo possível. Tudo bem, Mayara? Tá ótimo, professor. Muito obrigada. Então, eu vou desativar um pouquinho a câmera e vou fazer o compartilhamento dos slides da aula de hoje. E só a título de informação, eu já postei esses slides da aula de hoje no encontro número 8 lá do portal, tá? Então, procurem lá que esse material estará à disposição de vocês, tá? Então, só um instante, por gentileza, vou desativar a câmera para fazer o compartilhamento com vocês e darmos início aos debates com relação ao conteúdo, tá bom? Só um instantinho. Gostaria de saber se todos estão enxergando os slides. Sim, professor. Não, para mim está parecendo não é possível exibir o conteúdo. Para mim, pelo menos. Será que se você sair e voltar, será que você não resolve isso, Mara? Vou tentar, professor. Vou sair. Eu também não estou conseguindo, não. Tenta, às vezes é algum problema de sinal. Ontem eu também, na aula, eu tive dois problemas. Eu fui interrompido 2 vezes por causa do meu sinal de Wi-Fi aqui da minha residência.
mas nada que a gente saindo e voltando não consiga resolver. Perfeito. Saí, eu entrei novamente e agora estou vendo, professor. Ai, que bom. Alguém mais não conseguiu ver ou todos estão vendo? Ah, agora apareceu. Que bom, fico contente. Então, pessoal, a unidade 2, ela se encerra na sessão 2.4, né? Então, basicamente, nós dividimos o semestre em 2 bimestres, e os conteúdos que nós transmitimos para vocês, eles se encerram em tese para avaliação processual, a prova de vocês, né, com o conteúdo 2.4. O segundo bimestre, né, ele inicia com a unidade 3. Então, só para que vocês saibam que todo o conteúdo relacionado à prova de primeiro bimestre, que futuramente, ou melhor, em breve, seja coordenador ou nós, professores, daremos todas as informações da logística disso, né? Nós esperamos muito, torcemos para que o mundo, né, não estou falando nem do Brasil, de que o mundo volte à normalidade, né, a partir de toda essa pandemia, para que a gente realmente volte a ter vida normal, né, via aula presencial, e que eu tenho certeza que nós teremos isso em breve. Então, a aula de hoje, dessa noite, ela vai se concentrar nessas duas últimas sessões. A sessão 2.3 da unidade 2, que fala sobre fichamento, e a sessão 2.4, que fala sobre, né, talvez, a grande dúvida de parte dos alunos, que é resumo, o que é resumo, o que é resenha, como é que eu faço um, como é que eu faço o outro. A gente vai tentar, de uma forma bem calma, passar por esses dois conteúdos, né, para que todos vocês tenham a informação correta, tá? Então, começamos com a sessão 2.3, que fala sobre fichamento. O fichamento, ela é uma técnica utilizada pelos estudantes, né? Eu digo a vocês, principalmente estudantes de ensino superior, que são exigidos um pouco mais em termos de didática ou metodologia para a construção de conhecimento. E quando nós falamos de construção do conhecimento, nós estamos falando, né, de quão é importante a estrutura do estudo, a estrutura de uma leitura um pouco mais crítica, né, sem que haja nenhum tipo de ruído no processo de comunicação. Então, quando eu faço o uso da leitura para abstrair conhecimento, para fixar informação no meu cérebro, muitas vezes as pessoas não entendem que também precisa de técnicas, precisa utilizar de técnicas. E o curso superior, ele exige do aluno um pouco mais dessa disciplina técnica, né? Diferentemente que nós vimos no ensino médio, de uma leitura um pouco mais, menos responsável em termos de técnica, né? Muitas vezes líamos, né, na época do ensino médio, apenas como uma forma de podermos ter acesso à informação, mas sem alguma estrutura crítica que pudesse levar o aluno a fazer relações com algo que ele já conhece, com algo que ele já vivenciou, ou até descobrir novos horizontes. É no ensino superior que nós fazemos vocês vamos dizer assim, a essa autoanálise. Até que ponto a informação chegou até você? Até que ponto o aluno ou aluna, ela está disponível para receber informação, tá? E a informação, ela precisa passar pelo aluno,
né? E o aluno precisa fixar esse conteúdo, essa informação, mesmo porque o objetivo principal é fazer com que essa informação seja útil no presente, que ela construa um conhecimento para o futuro e que vocês consigam, de fato e de direito, poder contribuir para outros que, porventura, possam vir ocupar a mesma cadeira de vocês atualmente. Eu lembro de ter comentado com vocês que o valor, né, dado pelo Ministério da Educação e Cultura aos cursos superiores está na quantidade e na qualidade de conhecimento que foi construído pelos alunos. Nós, professores, nós somos apenas intermediários, interlocutores, né, e provocadores para que vocês, de fato, construam esse conhecimento e façam uso desse conhecimento na sua vida privada e profissional. Então, é tão gostoso quando descobrimos novas informações, quando nós passamos de um status quo, né? Eu falo muito de sair do quadrado, tá? Então, quando nós descobrimos essa estrutura, nos dá e faz com que isso nos cause um prazer maior de poder justamente construir conhecimento e compartilhar esse conhecimento com os demais, sejam eles aqueles que estão conosco ou aqueles que virão ocupar, né, no futuro próximo um lugar de vocês na academia, na faculdade ou na universidade. Então, o fichamento é uma técnica, eu diria para vocês, uma técnica que não é de hoje. O fichamento é uma técnica utilizada antes até de nós termos acesso à informação digital. Muitas vezes, e eu digo, eu vou me incluir nessa história, porque na época em que eu estive no ensino superior, nós não tínhamos acesso à informação digital, nós tínhamos apenas uma biblioteca com documentos físicos, né, livros e enciclopédias, que nós chamávamos na época de conhecimento estático, e de lá fazíamos uso dessas informações, e como não podíamos levar os livros para casa, nós tínhamos que passar o tempo numa biblioteca anotando as informações. Então, para vocês terem uma ideia, hoje vocês conseguem tirar fotos pelo celular, o que na época não existia isso. Então, como é que nós íamos tirar fotos de página de livro? Tínhamos lá, logicamente, nossas máquinas antigas, mas o rolo de filme era muito caro. Então não era com essa finalidade. Hoje nós temos toda a facilidade digital para nos ajudar, ou seja, hoje temos recursos debaixo do braço e muitas vezes não sabemos como utilizar. Então, o fichamento, né, o próprio nome, pelo menos ele dá indício do que seja, né? Alguns confundem com fechamento, mas não é fechamento, é fichamento. Na realidade, são fichas. Eram fichas pautadas para que o aluno pudesse ter acesso à informação e fazer as suas leituras. Quando não se tinha condições de ter essas fichas pautadas, nós utilizávamos o próprio caderno, né? Mas a técnica em si, ela tinha esse nome chamado fichamento. Então, para que a gente entenda a importância do fichamento, nós temos que voltar um pouquinho e entender, né, de que forma que uma pessoa, um ser humano, ele precisa entender a metodologia científica a partir da leitura. Então, a leitura é o ponto principal, é o pontapé inicial para que se faça realmente um bom fichamento. Então, anotar informações pertinentes, anotar informações que vão ser relevantes,
precisa de técnica também, porque se eu tenho um tema, se eu tenho uma indagação, se eu tenho uma curiosidade dentro da minha profissão, de poder descobrir novos caminhos, novas informações, eu preciso coletar dessa pesquisa aquilo que de mais relevante eu possa levar para o meu texto. Então, eu inicio com esse slide, dizendo que justamente a leitura faz parte da nossa vida, né? Contudo, para o desenvolvimento de vocês que hoje estão, né, participando da academia, de uma graduação, um bacharelado, enfim, essa leitura ela precisa ser levada a um campo, um patamar superior, e não ler apenas por ler, mas sim, né, poder desenvolver conhecimento científico. Então, essa leitura ela precisa ser ativa. Então, pessoal, não se lê um texto, não se lê uma revista, um outro periódico, se você não estiver disponível para receber informação naquele momento. Então, quando falo que o conhecimento científico ele requer uma leitura ativa, eu preciso entender que no momento em que eu estiver fazendo uso da leitura, eu preciso estar ali focado na leitura. Cada artigo, cada preposição, cada adjetivo, ele faz parte desse processo de leitura ativa. Além disso, ela precisa ser reflexiva. E quando nós falamos em reflexão, muitas vezes nós estamos querendo dizer para vocês que ela precisa causar em vocês algum tipo de impacto, seja do mais simples ao mais contundente. Né? Então, quando nós fazemos reflexão, nós estamos pensando que aquela informação ela pode ter feito parte da minha vida num determinado momento. E quando isso não acontece, eu preciso mergulhar naquela dúvida e poder buscar novas informações para que haja realmente essa reflexão. Tá? Então, normalmente as reflexões, elas partem dessa dúvida, será que isso é importante para o meu trabalho? Será que este autor é o mais indicado para eu conseguir chegar onde eu quero? Então, essas perguntas fazem com que a gente faça uma autoanálise, uma reflexão. E não menos importante, mas fundamental, ela precisa ser crítica, né? Que acompanha justamente a reflexão. Se eu me proponho a refletir sobre aquilo que eu estou lendo, obviamente, ou decorrente dessa reflexão, eu me torno uma pessoa crítica. Tá? Diferentemente de um brainstorming, onde você descarrega todas as informações que você obteve, é no momento da separação daquilo que é importante, daquilo que não é tão importante, que você se torna uma pessoa crítica. Então, você faz uma relação estreita daquilo que se quer estudar e daquilo que se pesquisou. Então, eu inicio a minha fala realmente dando a vocês instrumentos necessários para que uma leitura, propriamente dita, ela não pode ser simplista. Ela pode ser, sim, simples, porém com conteúdo, né? Que cause reflexão, que cause um impacto em vocês e que vocês consigam separar daquilo que é mais importante daquilo que não é tão importante. Então, eu coloco perdão, deixa eu só, alguém está tentando. Eu peço a vocês que não tentem mudar os slides, pessoal, porque assim atrapalha a sequência das minhas informações, tá? Obrigado. Então, eu coloquei aqui, Lucchesi é um dos principais autores de metodologia, que ele diz que é o exercício da capacidade de formar nossa própria visão e explicação sobre os problemas. E eu completo por minha conta e risco, né, a frase que vem a seguir é minha, ou fenômenos, porque nós não podemos somente pensar em problemas. Né? Obviamente que a nossa pesquisa, ela vai buscar responder justamente o grande problema,
mas eu preciso me fixar realmente naquilo que é o ponto principal da minha caminhada. Quer dizer, que fenômeno que eu estou estudando? É um fenômeno objetivo? É um fenômeno subjetivo? Ele é qualitativo? Ele é quantitativo? Né, para que eu consiga responder ao meu problema de pesquisa com um pouco mais de fundamento, tá? Então, passando para o próximo slide, né, eu falo da ação de estudar, né? Então, o aluno, ele precisa enfrentar um desafio, quando ele está lendo, de compreender a realidade. Então, uma obra escrita, publicada principalmente, ela tem essa finalidade de demonstrar realidades, né? Não é livro de autoajuda, não é livro de ficção, não é livro de romance, nada mais é do que informações da realidade. E a partir daí passa-se a conhecer um pouco mais, ou, de fato, descobrir novos horizontes, buscando características dos fenômenos, né? E justamente isso vai gerando em vocês certas descobertas que vai levar vocês justamente aquilo que a gente fala e que eu coloco nesses slides, que é tentar descobrir a origem dessa realidade. Então, quando eu falo hoje da área do direito, né, se eu não me detiver que o direito ele vem lá de trás, né, lá no direito romano, e que houve toda essa transformação, eu não vou conseguir compreender e conhecer as características justamente daquilo que é o meu fenômeno atual, do ano de 2020. Então, essa descoberta, ela faz com que você volte, retroceda, para descobrir, mas será que o campo do direito ou da administração, seja de qual área, ele sempre foi assim? Então, muitas vezes eu estou com um livro nas mãos, escrito no século XXI, muitas vezes não me dá a noção exata, a justa medida daquilo que aconteceu anteriormente. E por isso que nós falamos na aula passada sobre uma técnica chamada um segmento da pesquisa, né, que na verdade é um tipo, que é a revisão bibliográfica. Então, o que é revisar a bibliografia? Né? É fazer um retrocesso e descobrir quais outros autores escreveram sobre o mesmo fenômeno, porém me dando uma ideia um pouco mais abrangente, um pouco mais analítica. Então, isso é importante, conhecer e descobrir a origem daquilo que eu pretendo demonstrar num trabalho de conclusão de curso ou uma atividade normal de semestre, né? E esses desafios, né, eles existem, né? Quais são os desafios da leitura? Né? A simplificação nas maneiras de veicular as informações vai requerer de vocês, né, a atenção do leitor quanto ao conteúdo. Por que se diz isso? Porque atualmente existe uma facilidade enorme, devido aos diversos canais de comunicação, de se veicular informação. Eu comentei com vocês sobre o Wikipédia, né? E lá é um site onde qualquer pessoa pode alocar conteúdo, tá? Porém, o leitor, ele precisa dar a atenção necessária de quando ele estiver lendo, ele precisa se deter muito, focar muito ao conteúdo que vamos dizer assim, que esse rol de informações, ele traz para a gente, tá? Então, por isso que nós, professores, não deixamos de orientar vocês que livros, né, ele tem um conteúdo um pouco mais específico, né, daquilo que se quer estudar, daquilo que nós, professores, queremos reproduzir como conhecimento. Outro desafio, né, a rapidez com que as informações são transformadas e substituídas. E isso não somente as informações, tá? Nós sabemos que na nossa profissão, a que vocês estão hoje, querendo obter como diploma, né, os diplomados,
as técnicas, as informações, elas são transformadas praticamente quase que diariamente. No campo do direito, nem tanto, porque focado em legislação, mas de qualquer forma, guardadas as devidas proporções, a cada momento nós temos aí novidades. Nós temos aí jurisprudências, decisões de juízes sendo tomadas a todo dia. Então, essas jurisprudências, elas podem se tornar leis, substituir leis que já não dão conta de discutir ou de definir ou pacificar determinados contenciosos. Na área de administração nem se fala, porque a administração é tão mais ampla, né, que muitas vezes a logística é levada a patamares superiores. A área de finanças, a área de contabilidade, a área de recursos humanos, enfim. Então, nós precisamos ter realmente bastante cautela quando estivermos estudando, para não degustarmos e não nos apropriarmos muitas vezes de informação, que no momento em que eu estiver escrevendo um texto, essa informação já não é mais atualizada. Então, nós precisamos ter o devido cuidado de pesquisar a fonte, saber quando foi escrito, saber se aquelas informações já não obtiveram essa transformação ou essa substituição, para que a gente esteja sempre linkados e atualizados naquela determinada matéria, naquele determinado assunto. Tá? Terceiro item importante, né, que eu foco bastante, eu sou muito chato com relação a isso, de que o aluno ele precisa dar a devida atenção e profundidade nas leituras. Né? Muitas vezes o aluno ele não tem paciência, a gente entende, né? A vida é corrida, o tempo é curto, e muitas vezes o professor pede para ler um artigo, e o artigo tem lá 10 páginas, 15 páginas, e às vezes o aluno não tem paciência e acaba fazendo uma leitura um pouco mais rápida, sem dar devida atenção às estruturas que precisam ser observadas. Então, como orientação para vocês, se no momento da leitura vocês não tiverem paciência, pessoal, não continua, porque eu não vou dar a devida atenção àquilo que pode ser para mim, num futuro próximo, muito importante, e depois eu não consigo fazer uma análise também com profundidade. E é o que eu coloco, né? Evitando análises superficiais, porque se eu faço uma análise superficial sobre aquilo que eu leio, e aí eu vou apresentar esse trabalho, demonstrar esse trabalho, essa construção do conhecimento, eu não consigo justificar muitas vezes. Né? Então, quando o professor pergunta para o aluno, tá, com base em que, né, o senhor ou a senhora chegou a esta informação? Com base em que momento da leitura que o senhor teve, né, o senhor realmente consegue afirmar isso ou não afirmar ou refutar? E muitas vezes o aluno não tem resposta. Por quê? Porque a leitura foi superficial. Então, isso é importante, pessoal. Tenham bastante atenção e façam uma leitura apenas no momento que vocês tenham, de fato, essa disponibilidade para poder focar 100% naquilo que vocês querem ler. Vantagens da leitura com profundidade. Aí eu coloquei, né, esses 5 adjetivos aí, ou verbo, como vocês queiram, né? Nós sabemos que quanto mais houver leitura atenciosa com profundidade, a decorrência é uma só, né? Vocês vão enriquecer o vocabulário de vocês. E enriquecendo o vocabulário de vocês, vocês vão ter uma facilidade enorme para escrever, né? Vocês podem não acreditar agora, mas vocês, lá na frente, vocês vão reconhecer isso. Quanto mais eu aumento minha capacidade de conhecimento e vocabulário, maior a minha facilidade de fato. Por quê? Porque ele amplia o conhecimento. A reflexão, a leitura ativa, reflexiva e crítica,
ela vai ampliar o conhecimento, eu vou compartilhar isso com outras pessoas, eu vou adquirir novos conhecimentos com esse compartilhamento, né? E o terceiro item é a decorrência natural. Melhora e melhora consideravelmente a redação de vocês, né? E eu não preciso dizer que nós somos seres inteligentes, né? Deus nos fez para sermos melhores a cada instante. E com a leitura, né, vai despertar o quê? Né? Vai despertar a nossa inteligência. Então, quanto mais nós usamos a nossa inteligência, a massa cinzenta, nosso cérebro, mais ele reproduz conhecimento. Então, não existe depreciação, só existe depreciação do cérebro quando nós não o utilizamos. E o aperfeiçoamento da cultura, isso é fato notório, né? Nós passamos de inteligentes a podermos fazer aí o nosso hall de amizade pessoas também mais cultas. Nós não somente absorvemos esse conhecimento, mas também, né, nós temos essa condição de poder aperfeiçoar, né, a cultura daqueles que interagem conosco no nosso meio ambiente. Mais uma vez eu trago Lucchesi, né, como uma forma também de fundamentar as minhas abordagens, dizendo que o leitor pode constituir-se como sujeito da leitura, porque eu me coloco ali, né? Eu começo muitas vezes a fazer relações e a vivenciar aquilo ali no meu imaginário, né? Porém, isso depende, né, de postura, de atitude, em que eu me coloque no texto, começo a perceber que os autores estão se conversando naquele texto, perdão, deixa eu voltar. Muitas vezes vocês, de posse de um livro, né, vocês percebem que vários autores estão ali sendo referenciados. Então, se eu tiver uma postura crítica, eu vou conseguir identificar, poxa, o que esse autor está dizendo, o que esse está dizendo, será que eles estão realmente falando a mesma coisa? Ou será que o autor do livro, quando colocou essas citações, ele quis mostrar que existe aí caminhos diferentes em que eu possa seguir? E para isso existe a sugestão, né? Buscar a compreensão da mensagem do autor e não meramente reproduzir ou memorizar. Então, o famoso decorar aquilo que o autor quis dizer, não necessariamente representa que eu entendi e compreendi a mensagem que ele teve. Mas manter uma postura crítica, isso vai fazer parte do arcabouço da metodologia, né? Eu preciso, ao ler, ter uma condição crítica, né, daquilo que eu estou lendo. E manter uma postura de constante questionamento e de diálogo com o autor do texto. Foi o que eu acabei de dizer. Será que não existe outro autor que diga de forma diferente? Será que isso realmente é a verdade absoluta? Será que eu preciso só ler esse autor para me dar essa condição de que eu possa, de fato, dialogar no meu texto, no meu trabalho final? Então, essa postura de constante questionamento faz da leitura, uma leitura passa a ter uma leitura um pouco mais crítica. E aí, as fases da leitura informativa, né? Então, se eu estou buscando essa informação, é que eu quero que ela se faça presente no meu texto e justamente ela agregue valor às informações que eu quero, né, demonstrar a partir do meu texto. Então, a leitura informativa, ela passa pela leitura de reconhecimento ou pré-leitura. Então, isso corresponde ao levantamento das fontes bibliográficas que contenham dados, ou informações que poderão ser aproveitadas. Na minha época de estudante, pessoal, o professor de metodologia, ele me ensinou que a primeira coisa que nós devemos fazer, quando estivermos com um livro nas mãos, né, no caso, na minha época era livro nas mãos, né, hoje eu tenho um livro na tela do computador, é fazer uma leitura de capa contra capa, lombada, né, aquela parte, depois vocês pesquisam que é lombada, que eu não consigo demonstrar para vocês agora,
né? Capa contra capa, lombada, referencial bibliográfico, para você começar a ter acesso, né, àquela obra, aquele autor, aquele livro, né? Então, as fontes bibliográficas, quando eu pego um livro, eu vou lá no final e vou descobrir, né? E todo esse texto foi embasado em qual fonte? Né? Este autor se alimentou de quais outros autores? Ou quais outros periódicos? Né? Então, isso é importante, é o que a gente chama de leitura de reconhecimento e pré-leitura. Leitura seletiva. Né? Então, a partir da leitura informativa, onde eu tenho os primeiros dados, as primeiras informações a respeito do autor, da editora, se é do país, se é do nosso país, se é estrangeiro, muitas vezes é uma tradução, né? É conseguir selecionar, né, do material que será utilizado, né, mesmo que não se trate de uma leitura exaustiva, mas apenas para verificar se os dados apresentados fornecem informação sobre o assunto. E se eu puder resumir, obviamente que eu vou resumir para vocês, é muito simples, né? Se eu, quando eu tiver com o livro na mão, né, o tema na cabeça, o meu projeto sendo escrito, sendo montado, se eu for lá no sumário do livro, aquelas primeiras informações de títulos, né, do sumário já vão me dar uma ideia se eu vou encontrar alguma coisa importante ou não para o meu trabalho. Então, o que eu faço? Então, eu vou lá, capítulo 1, tem alguma coisa ali que me leve a entender de que existe informação importante para o meu trabalho? Sua voz sumiu, professor. Não estou ouvindo. Pessoal, estão me ouvindo? Estou ouvindo Agora sim. voltou, professor. Me desculpem, eu comentei no início da aula que ontem eu tive 2 quedas de Wi-Fi aqui do meu apartamento. Me perdoem, tá? Se eu sumir é por conta disso. Professor, Mas o slide já vou- para mim está ficando geralmente branco. Está normal? É Maiara? Isso. Maiara, tenta sair novamente, por favor. Talvez tenha uma questão de link. Entendi, vou tentar. Todos os demais estão enxergando os slides ou não? Tá normal o slide, professor, pelo menos para mim. Então, Maiara, faz essa gentileza, eu aguardo. Tá, porque para mim fica branco, tudo branco, e aquela bolinha, aquele círculo, como se estivesse carregando alguma coisa, mas no slide. Escutando, estou escutando normal, é só mesmo os slides que eu não estou conseguindo visualizar. Tenta dar uma, Eu também, professor. tenta dar uma atualizada, por favor. O meu também sumiu e está como se estivesse carregando também. Priscila, continua vendo? Normal, professor. Então, pessoal, tenta sair e entrar de novo, eu fico aguardando sem nenhum problema. Ai, meu pai. Ainda bem que você tem pai, viu? Eita, esqueci de tirar o áudio. Se tivesse falado alguma coisa. Tá bom, vou tentar aqui. Infelizmente, meu único pai é o Pai Celestial. Professor, Pois não. eu entrei novamente, a Maiara. Entrei novamente, agora tá pior. Já tudo preto, escrito de novo, não é possível exibir conteúdo. Ai, eu acho que eu vou ficar assim mesmo, sem os slides. Só te ouvindo, professor. Pessoal, eu vou tentar, então, eu vou descompartilhar e vou compartilhar de novo. Vamos ver se a gente resolve. Tá bom, tá bom. Até agora tá fácil de entender, pessoal? Tá sim. Voltou? Ah, agora voltou. Voltou.
Para mim voltou, agora eu não sei. Para mim também voltou, professor. Pessoal, sinalizem aí se alguém não está enxergando, por favor. Eu, Maiara, estou enxergando agora. Legal. Quanto à parte de explicação, está tranquilo para vocês, né? Também, tá tranquilo. Tranquilo, professor. Deixa eu ir até onde eu parei. Legal. Agora a letra C é a leitura crítica ou reflexiva, né? Então, leitura crítica, nós somos críticos por natureza. Enxergamos alguma coisa que nos incomoda, né? Se tiver fora do meu quadro de referência, já me causa algum desconforto. No caso do texto, nós não entendemos como desconforto, e sim novas descobertas. Tá? Então, essas novas descobertas, elas precisam levar vocês a entender aquilo que eu estou lendo e aquilo que está por fora daquilo que eu estou lendo, que é o que a gente chama de contexto, né? Onde vocês passam a ter uma visão um pouco mais abrangente, ampliada do texto, né? E a partir daí, fazer uma análise de cada pedaço que me causou certo tipo de impacto, para eu conseguir fazer uma síntese, né? E a síntese eu coloquei aí por minha conta e risco, em parênteses, né? O que é uma síntese? Síntese é um breve resumo daquilo que eu li e daquilo que eu quero levar para o meu texto, ou uma descrição abreviada. Dando seguimento, a letra D, uma leitura interpretativa. Então, é no momento que eu tenho que decidir se esse texto estudado tem condições de ser aproveitados para justamente, né, atribuir o resultado esperado, que é a resposta da minha situação-problema, né? Então, a interpretação, eu coloquei aí até em negrito, é uma posição própria a respeito das ideias. Então, se o trabalho está sendo feito individualmente ou em grupo, né, esse grupo precisa, a partir da síntese, decidir se realmente aquele texto que vocês interpretaram, porque a interpretação, por ser uma posição própria, ela pode requerer um consenso. Tá? Ela pode requerer um quê? Um consenso. Então, interpretações diferentes, posicionamentos diferentes em trabalhos coletivos, precisa ter um consenso, e muitas vezes o consenso não, aliás, muitas vezes não, o consenso não necessariamente significa unanimidade, tá? Então, estabelecendo essa visão crítica, a gente consegue, inclusive, dialogar com o autor. Tá? Então, enquanto este autor, eu vou dar um exemplo para vocês, de texto, onde o autor, aquele que está escrevendo, ele consegue dialogar com os autores, né? Então, um exemplo, né? Enquanto o autor, fulano de tal, né, discorre, fala, explica que o fenômeno parte de uma causa X, o outro autor, de maneira diferente, né, demonstra com mais propriedade que aquele caminho, né, não é o mais correto, e sim esse outro caminho. Então, não sei se vocês perceberam que eu estou dialogando com os autores, né, fazendo justamente a minha inserção no texto e demonstrando para o leitor futuro, né, de que eu fiz realmente uma crítica, que eu fui ali e tive realmente um posicionamento de escritor. Não um escritor profissional, não pense dessa forma, mas daquele que é o responsável pela construção daquele texto. Vamos lá. Então, o fichamento, que é o tema, né, dessa sessão, eu trato como uma estratégia, tá? Então, professor? Pois não. Posso tirar uma dúvida? Pois não. Quando você está falando da leitura interpretada, seria, vamos supor, eu fazer a leitura de uma revista e tirar minhas próprias conclusões em cima daquilo? Não, é tentar, Natália, né? Isso. Você conhece a palavra empatia? Sim. O que para você significa empatia? Por favor.
Seria ter cuidado com o outro. Vamos assim, tratar de uma forma um pouquinho diferente, né? No senso comum, muitas vezes nós falamos que empatia é estar no lugar da outra pessoa, Uhum. ou pelo menos tentar. Né? Quando alguém fala assim, mas tenta me entender, né? Então a pessoa está pedindo para você, ó, se coloca no meu lugar. Melhorou? Melhorou. Então, a interpretação é basicamente similar à empatia, você tentar se colocar no papel do autor. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Então, olha lá, isso aqui é da minha época, tá, pessoal? Ó, remete à palavra ficha, cartão ou folha de papel, né? Em que nós fazemos os apontamentos, né? E depois guardávamos esses papéis, essas fichas, cartões, para que num dia futuro, né, eu não esquecesse daquilo que eu já tinha lido. Eu disse a vocês que nós passávamos horas e horas em bibliotecas, né, fazendo o quê? Compilando, escrevendo, copiando informações que eram estáticas, né, de enciclopédias e livros, né? Só que saíamos da biblioteca cansado, com fome, chegava em casa, comia, dormia. No dia seguinte, não há Cristo né, que suporte tanta informação. E aí, num momento mais tranquilo, você ia lá, pegava essas fichas e tentava reviver aquilo que foi o dia anterior ou a semana anterior, tá? Então, o fichamento nada mais era do que você coletar informações, organizar essas informações, para que quando você pudesse ou tivesse que ter acesso à informação, ela pudesse te facilitar a vida, né? No momento de fazer um resumo, de fazer uma resenha, seja o que o professor tinha exigido do aluno naquele momento. Agora, né, esse fichamento, né, tudo ele tem técnica, né? Então, qual é a orientação dessas fichas, né? Então, o que nós tínhamos por obrigação anotar nessas fichas? Então, nome do autor, nome do livro, edição, local da publicação. Se vocês imaginarem as referências bibliográficas, né, lá no final de qualquer texto acadêmico, onde você coloca sobrenome, nome do livro, editora, estado, que número de edição, ano de publicação, tudo isso nós tínhamos que fazer aonde? Nas fichas. A fonte de consulta, se tinha citação, de que ano era o livro, enfim, essas fichas eu tinha todas essas informações, então haja dedo para escrever e caneta Bic na época, né? Não tinha essas canetas que vocês têm, caneta mais confortável, com borrachinha, não, era Bic mesmo, né? Então nós tínhamos lá um calo no dedo de tanto que nós escrevíamos, tá, pessoal? Hoje a facilidade é tremenda. Então, atualmente, né, com os recursos da informática, as fichas tradicionais foram substituídas pelos arquivos. Então, hoje, muitas vezes, você olha a tela de computador de uma pessoa, a área de trabalho dela parece um parque de diversão, de tanto arquivo que tem ali. Mas por quê? Porque ele tem o mesmo sentido do fichamento passado, né? Era você guardar, organizar essas fichas justamente para você ter acesso à informação futura, né? Você poder fazer utilização disso, né, de uma forma em que facilite a vida de todos nós. Então, hoje, o estudante, no meu caso, como pesquisador, hoje eu tenho informação a qualquer instante que eu quiser e tiver disponível para isso, em qualquer parte do mundo. Né? Hoje, com o Google Tradutor, eu não preciso nem falar inglês, alemão, francês, né? Eu pego lá uma parte do livro, traduzo e tenho essa facilidade em tempo real, né? Imagine nós, no passado, que tínhamos que fazer uso do dicionário, quando nós tínhamos dúvida, né? Então, o fichamento, ela tem essa finalidade,
tá? De mostrar para vocês que é uma técnica de organização de informação, de coleta, no caso, a partir da coleta da pesquisa, né? Você poder, vamos dizer assim, perpetuar aquela informação e no momento que você tiver em condições, poder reviver essas informações a qualquer momento, tá? Então, aí, pessoal, nós passamos pela sessão 2.3, tá? Então, eu vou parar a apresentação um pouquinho, e eu queria saber de vocês se existe alguma dúvida com relação a essa sessão, tá? E eu estou aí aberto às perguntas. Vou tomar minha aguinha agora, e vou ficar aqui uns 5 minutos, 10, meia hora, depende de vocês, tá bom? O Anderson está na sala? Está muito quieto, hein, Anderson? O Hector também, João, Ingrid. Estou sim, professor. Estou dando oportunidade para os outros colegas participarem também. Não é que com isso eu esteja dizendo que você é manipulador, hein, Anderson? Pelo amor de Deus. Essa foi Ou que você queira monopólio da sala. Pelo amor de Deus, não me interprete dessa forma. Tranquilo, professor, tá tranquilo. Estou mais observando, vendo as colocações do pessoal. Tá bacana, a aula tá bacana. Tem satisfeito, pelo menos em grande parte, Anderson, essa aula virtual, pelo menos da minha disciplina? Tem sim, professor. É bastante esclarecedor. A gente, na verdade, assim, a gente necessita, por essa metodologia da Croton, antecipar a aula, né? Ir até o portal do aluno, ler toda a disciplina e já se antecipar às dúvidas. Mas esse é o modelo. Mas a forma como a didática que o senhor utiliza, ela é muito esclarecedora, né? Colocando exemplos de aplicação prática de cada um dos temas que são abordados, ela facilita bastante a compreensão. Então, assim, da minha parte, não tem permanecido dúvidas, pelo menos por enquanto. Agora vão surgir, sim, porque eu tenho algumas dúvidas em relação ao TCC e quando tiver oportunidade, a gente nós iremos conversar bastante sobre isso daí. Mas enquanto o tema de hoje está sendo bem esclarecedor, sim, está bem tranquilo, professor. E não somente você, mas todos os demais, fiquem tranquilos que isso é uma coisa que me dá prazer em fazer, tá? É uma coisa que eu aprendi, né? Eu estive no lugar de vocês há muitos anos atrás, também repleto de dúvidas, né, de qual caminho profissional eu queria seguir, e foi com a ajuda dos professores que realmente eu consegui descobrir o prazer de me tornar no futuro um pesquisador, né? Então isso não, você não nasce com isso, você vai descobrindo, né, esse prazer e aí quando você agarra, você percebe o quanto é importante isso, principalmente para a minha vida acadêmica como docente, entendeu? Não, é excelente. Para nós, como aluno, apesar da sua colocação, há muito tempo, eu fui aluno. Não, aluno é aluno, professor. Nós estamos sempre dependendo de vocês, nós estamos sempre agregando conhecimento, né? É só uma questão de dedicação, né? Para percebermos a importância do conteúdo que vocês estão nos apresentando, né? É que essa minha abordagem, para mostrar para vocês, muitas vezes a gente ouve tanta reclamação, Anderson. A gente entende todas as reclamações, tudo, né? Falta de tempo, falta de acesso digital. E aí eu me permito até fazer comparação com a minha época. Eu falo assim, nossa, a gente saía e ficava lá dentro de uma biblioteca enfurnado, né? Buscando conhecimento, né? E hoje a gente tem tanta facilidade, né? Tanto canal de comunicação, mas mesmo assim a gente sabe, né? As dificuldades de todos, né? Não tenha dúvida. Então, essa foi a abordagem, tá? Da dificuldade que nós tínhamos no passado.
Não, foi muito bem colocada. E eu posso acrescentar que eu também vivi um pouco dessa época aí, viu, professor? É mesmo? Eu sou de 79, então eu peguei um pouquinho dessa época aí também. Pegar a biblioteca, Isso. né, como que é? As Barças, né? Isso. Cheguei a usufruir um pouquinho também disso daí. Eu não sei se todos vocês são daqui de São Bernardo ou conhecem bem São Bernardo, mas ali na Rua Jurubatuba tem uma biblioteca ali, né? A Monteiro Ela Lobato. eu não lembro, eu não sei se dá frente ou fundos com a Faria Lima, mas toda vez que eu passo ali em frente me dá arrepio. Muito bom. Do tempo que a gente levava lanchinho, Anderson, era pão com mortadela e que suco, meu amigo. Aí era cruel, né? Ficava uma bibliotecária sentada numa mesinha próxima ali das fileiras, só de olho no que você estava fazendo, que livro que você estava pegando, né? Hoje ela está modernizada, está E se, bonita, e está se outra você, coisa. e se você fizesse barulho, nossa, tomar bronca, viu? O negócio era rígido ali. A bibliotecária, para descobrir o livro que você queria, não tinha computador, ela tinha um arquivo de aço com as fichinhas delas. Exato, exato. Né? Era uma praticidade para ela, né? Para nós, ficava ali Sim. pesquisando, não encontrava. Ela tinha uma facilidade tremenda. E era uma das profissões bem, bem valorizadas na época, né? A bibliotecária. Podemos continuar, pessoal? Sim, professor, pode continuar. Então, deixa eu compartilhar de novo lá, que eu tirei, para a gente bater um papo. Vamos lá. Eu só estou estranhando, pessoal, a quantidade de pessoas, viu? 17 alunos apenas. Professor, essa tem sido a média das aulas. Ah, sim, mas de sala não é essa média, né? Eu digo sala no caso Sim, não, presencial. mas dia de semana, não só na sua aula, professor, mas nas demais aulas, nós temos tido mais ou menos essa média. Não muda muito. Não é só na Perfeito. sua matéria. É que Eu eu ia tô falar justamente isso até, Priscila, que realmente todas as nossas aulas está tendo mesmo essa quantidade máxima de pessoas, não só na aula do professor, a gente já teve aula que teve bem menos nessa semana passada. Mas muita gente da minha sala, pelo menos, tem vindo falar comigo, que é relacionado principalmente à internet de casa, que não está conseguindo entrar porque não tem acesso nem ao Skype. Então, tá assim, pelo WhatsApp, porque tem os dados móveis do celular, então acaba atingindo. Então, o pessoal também está meio que assim, tentando pegar a matéria com o colega, gravar vídeo e mandar comigo mesmo para poder dar uma ajuda, que não está tendo como ficar online esse tempo todo de aula, pelo menos. E só reforçando, essa aula vai ficar postada lá no YouTube, né? No momento que puderem, né, ter acesso a esse vídeo, ele fica lá no YouTube e eu coloquei o link lá no portal. Sim, até vi hoje no portal e repassei isso para a turma que tinha esse link que ia ficar online lá para, assim, depois o pessoal visualizar, né? E conseguir acessar a aula. Numa primeira oportunidade, pelo menos não vai ter tanta dificuldade, né? O importante é ter acesso ao conteúdo, isso é mais importante. Mas vamos lá, pessoal. Agora é a sessão que finaliza, em tese, o primeiro bimestre, que é o resumo e resenha, né? Então, causa muita dúvida em relação a isso, apesar que eu tenho uma crítica, né? Não posso deixar de comentar, né? Porque eu sou um pesquisador, então a minha visão crítica ela é um pouco mais aflorada. Quando eu olhei o livro, né? Então é uma crítica construtiva, tá? Não é destrutiva, pelo amor de Deus. Assim, nós conseguimos entender melhor determinados conteúdos quando existe uma sequência lógica e objetiva, tá? Por que eu digo isso?
Vocês eu vou reforçar isso no slide que eu escrevi mais adiante, que diz mais ou menos o seguinte: só se consegue escrever resenha quem sabe escrever resumo. E no texto, né, do livro, ele começa falando de resenha. Então, na minha visão crítica, né, deveriam começar falando de resumo, mas, enfim, é só uma crítica construtiva, tá, pessoal? Mas não vai atrapalhar em nada. Importante é vocês terem acesso. Então, a resenha, tá? Para muitos, o grande bicho-papão. O objetivo da resenha, né, é construir descrições, narrações, análise. Então, não precisa ser isso todo junto, mas tendo um desses elementos já se torna uma resenha. Narrações, análises, observação e desenvolvimento de um conteúdo que, no final, resultará em uma produção opinativa. E eu lembro que na aula passada, não lembro, posso estar muito enganado, não vou nem citar nomes para não cometer a indelicadeza. Alguém perguntou se não podia ter opinião, e eu disse que não. Por quê? E eu coloco aqui, ó, porém, não explícita no texto. Porque quando eu faço uma observação e coloco aquilo na primeira pessoa, né, aquilo passa a ser uma opinião, uma visão própria de algo que eu li de outros autores. Então, a pergunta que se faz é, né, de acordo com o momento em que eu estou vivendo, como aluno de uma graduação, em que eu estou descobrindo novos conteúdos, descobrindo novas informações, e apesar de ter uma certa idade, ter uma certa vivência, ter certa experiência, que capacidade que eu tenho de opinar de forma fundamentada, porque é o que se trata essa disciplina, metodologia científica. Então, que capacidade eu tenho de opinar sem levar em consideração fundamentação teórica? Essa é a grande interrogação. Então, eu posso opinar, sim, porém que isso não fique explícito no texto. E eu volto ao exemplo que eu dei. Quando eu, autor, eu digo, escrevo, tá? Reproduzo, de acordo com o autor tal, que fala sobre isso, e ele demonstra que isso é o melhor caminho, outro autor, né, ele vem demonstrar que este outro não está bem assim, num caminho voltado para esse fenômeno. Então, eu quero que vocês entendam que eu estou opinando, eu estou dialogando com os autores, porém, eu não estou colocando, eu acho que, eu vejo isso, nada disso. Então, ele tem que estar, né, implícito e não explícito no texto, talvez para responder a pergunta que eu recebi na aula passada. Quando eu falo para vocês, ele precisa ser impessoal, eu estou querendo dizer que eu não posso me colocar acima dos autores que estão escrevendo, ou apenas reproduzir aquilo que já foi escrito, porque senão é plágio. Né? Então, a resenha ela requer uma clareza, a objetividade e uma concisão. Os elementos precisam se encontrar. Se eu começo a falar de A, de vogal, eu tenho que finalizar falando de vogal. Então, eu preciso ser conciso, né? Demonstrando clareza e objetividade. E eu que sou da área de comunicação social, nós sempre prezamos, né, e orientamos os alunos a demonstrar uma boa comunicação, né, onde tenha elementos primários, elementos subsidiários, secundários, que fazem a amarração daquilo que é o meu grande problema,
e que quando eu finalizar o processo de comunicação, eu volte a falar dos elementos iniciais de uma forma que eu consiga fechar. Então, eu vou ter uma estrutura muito bem alicerçada que vai me garantir essa chamada boa comunicação. Alguns passos para se construir uma resenha. Primeiro, cabeçalho. O cabeçalho de uma resenha, ele precisa ter os conteúdos iniciais, que são as referências bibliográficas, né? Com os dados completos, né, do livro, do periódico, que vai ser resenhado. E eu coloquei aí, como está explícito no livro, né, a NBR chama-se Norma Brasileira, né? Ela é de 2003, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, vocês consultando no Google, vocês vão ver lá que isso aqui que está no número 1, nada mais é do que os elementos principais do fichamento, que eu falei para vocês. O que vem lá no fichamento? Não vem o nome do autor, nome do livro, editora, estado, qual é a edição que eu tive acesso, quando eu estiver fazendo uma citação no livro de um site, por exemplo, eu não tenho que colocar lá acessado em tal data, enfim, né? Toda essa norma brasileira, né? A gente fala de norma porque é um dispositivo de regulação, os alunos de direito vão me entender melhor, talvez, né? Porque quando nós falamos em dispositivo de regulação, nós estamos falando que por trás dessa regulação existe um órgão competente, né, que cria padrões, e esses padrões eles são levados, inclusive, ao âmbito do ensino superior. Então, não somente isso de resenha, mas de tabulação, precisa ter 3 centímetros superior, 3 à esquerda, 2 inferior e 2 à direita, são padrões estipulados por esse órgão chamado Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que tem aí como irmão o Inmetro, que também cria normas justamente para diversos outros elementos da nossa vida cotidiana. Então, querendo ou não querendo, pessoal, nós, professores, nós trabalhamos com base em fundamentação teórica. E a ABNT não é diferente. Então, quando o professor exigir um pouquinho mais de vocês, olha, aqui não tem 3 centímetros, 2 centímetros, é porque ele está seguindo normas que são da nossa profissão. Como qualquer um de vocês, seja de direito, engenharia, serviço social, administração, vão também ter que seguir normas, né, estipuladas pelos órgãos competentes. Então, isso começa da base. E se eu tiver a interpretação correta disso, né, seguindo essas normas, eu não tenho como seguir um caminho que não seja correto. Muitas vezes o aluno pergunta, professor, estou no caminho certo? Se você seguir normas e padrões, estará sempre no caminho certo. E os desvios desse caminho certo, né, são justamente as penalidades que profissionais liberais, empresas e também alunos, né, sofrem com as orientações nossas em sala de aula. Número 2, credenciais do autor, né? Então é importante, eu quero frisar isso muito com vocês, já disse isso na aula passada, vou repetir, né? Tomem cuidado com os autores que vocês têm acesso, pessoas que escrevem determinados textos, né? Eu preciso saber se esse autor, ele é um autor importante, relevante para a minha área de atuação futura, para a minha profissão, né? Eu estou tendo acesso a informações de fato e de direito de pessoas competentes para me trazer um ganho, um upgrade de conhecimento. Então, isso precisa ser importante. Então, numa resenha, é necessário que se tenha as credenciais desse autor, tá? Escrito em texto, tá? Quando vocês forem resenhar. Número 3, resumo da obra, né? Você vê que o livro, né, ele fala em resumo, mas ele não explicou o resumo, apesar de que nós conhecemos o que é o resumo, mas enfim. Então, resumo das principais ideias do texto, buscar responder. De que trata o texto?
né? Então, esse livro, essa obra, esse capítulo, esse subtítulo, ele está tratando do quê? Isso é importante para o meu trabalho? Isso é importante para a atividade que o professor está pedindo, né? Qual a sua característica principal? Se eu aprendi a fazer resumo, eu sei que lá eu não posso descolar do resumo da ideia principal, né? Qual é a característica principal? Existe algum conhecimento prévio para atendê-la, né? E quais as descrições dos capítulos ou parte da obra que vai ser utilizada para minha resenha? Então, muitas vezes eu estou com um livro com 15, 20 capítulos e eu não vou utilizar, né? Porque eu fiz aquela análise preliminar da leitura interpretativa, fui lá no sumário, verifiquei os títulos, né? Dei uma rápida, lembra da pré-leitura? Fui lá no capítulo, dei uma folheada nas páginas, vi que tem ali informações relevantes. Opa, esse capítulo é bom. Vou no outro, isso aqui não vai me ajudar. Então, eu faço uma seleção desses capítulos que, quando eu fizer a resenha, eu preciso demonstrar na resenha quais foram os principais capítulos ou partes do livro, né, ou do periódico, da revista, que eu vou utilizar para dar continuidade ao meu campo de estudo. Número 4, né, as conclusões do autor ou da autora, né? Então, naquele livro lá, em que eu usei parte dos capítulos, mas aí eu vou lá no final, né, tentar entender qual foi o caminho que ele utilizou, os instrumentos que foram utilizados, as metodologias, as teorias, e aonde que esse autor chegou. E apresentar isso, que isso é importante numa resenha. Número 5, quais foram os métodos, né? Eu acabei antecipando, vou voltar um slide aqui, né? Eu acabei falando quais foram os instrumentos, as técnicas, as metodologias, né? Que se confunde um pouco com o número 5, mas me perdoem que o professor, às vezes, ele tem a mania de atropelar as informações, mas fica aqui registrado que o número 5 é a metodologia, tá? Mas na sequência do texto que foi escrito, tá? Número 6, quadro de referência do autor. Então, se ele usou determinada metodologia, ele fez ali uma reprodução, ele fez ali uma revisão bibliográfica, mas quais foram as principais teorias que ele utilizou para suportar os seus argumentos, né? Ele deve ter referenciado outros autores, deve ter referenciado outras técnicas. Então, que técnicas e teorias que foram, de fato, importantes na leitura que foi feita, né, para que conste ali da resenha, né? Então, isso também é fundamental. Número 7, comentário crítico. Aí fica por conta e risco do autor da resenha, né? Então, feito pelo resenhista, é o julgamento da obra, tá? Quais foram as ideias, né? As ideias são originais? Essas ideias foram apenas reprodução de conhecimento, né? Como que é o estilo do autor, eu coloquei ator, me perdoe, né? Foi um erro de digitação, eu corrijo, do autor, tá? Como é o estilo do autor? Percebem que a gente começa a se descolar da fase de opinião e começa a ter uma visão crítica quando nós entramos no universo da resenha, né? A gente acaba adquirindo o hábito de fazer relação dentro daquela proposta inicial que eu falei, da leitura ativa, reflexiva e crítica, né? Então, esse autor tem um estilo que eu degustei e caiu bem, ou não, né? Então, muitas vezes, e eu relembro a vocês, no meio do caminho, pode ser que eu venha descartar determinados autores. Por quê? Porque aquele estilo daquele autor não condiz com o caminho que eu quero seguir em determinado campo de estudo. Então, se vocês observarem, né, e aqui finalizando, ele vai explicar a quem está endereçada a obra e se pode ser adotada em algum curso, né? Então, numa resenha é importante que se coloque, né? Então, esse trabalho, ele ocupa um campo de estudos do direito, ocupa um campo de estudos administrativos, ocupa um campo de estudos da área da saúde, da engenharia.
não importa, e tenta contribuir justamente para melhorar determinado tipo de conhecimento e assim por diante, podendo ser utilizado, né, para demais cursos. Então, se eu tenho um aluno de administração falando de algo sobre legislação, então eu posso, né, indicar esse meu estudo, essa minha resenha, também para a área de direito, enfim, né, pode existir aí muitas informações que são aí utilizadas, compartilhadas em determinados outros cursos e áreas do conhecimento. A engenharia é um exemplo muito importante, porque da engenharia, né, surgem várias teorias para o campo da administração, né? Visto que, se voltarmos ao passado, vamos ver que grande parte do início do processo de análise das empresas e como elas podem gerar mais rentabilidade para os seus donos e acionistas, né? O grande iniciante de tudo isso foi Taylor, Frederico Winslow Taylor. E qual que era a formação dele? Engenheiro, né? Então, é só para mostrar para vocês que as áreas do conhecimento, elas se conversam, né? Então, teoria de sistemas, para quem conhece teoria de sistemas, né, nasceu de um biólogo, Ludwig von Bertalanffy, um nome esquisito, né? Mas um biólogo, né? Então, se apropria de determinada teoria, de uma área totalmente oposta, como da área da biologia, para se demonstrar, se praticar e se utilizar no campo da administração de empresas, né? Então, é só para dar um esclarecimento um pouco mais amplo para vocês, né? Então, se vocês lembrarem desses 8 passos, vocês conseguem, né, escrever uma boa resenha, tá? Então, esse é o slide que eu falei para vocês. Para aprender a elaborar uma resenha, é preciso antes saber como fazer um resumo, pois a resenha possui em sua estrutura, né, o resumo da obra lida. E é aí que eu passo a falar de resumo, que é algo um pouco mais simplório, né? Então, resumir é sintetizar as ideias de um autor expressa num texto. Muitas vezes o aluno pensa que resumir é pegar um tijolo, né, começar a bater nesse tijolo até ficar só o meio dele, ou só um pedaço. Então, não é isso, né? Eu vou dizer, é pegar esse tijolo, começar a esculpir esse tijolo, mas não ferir o seu centro. O que é o seu centro? São as ideias principais daquele texto, né? Então, pegar um tijolo, bater nele de forma aleatória, só para pegar um pedaço, não significa que você conseguiu resumir aquele texto. Então, compactar, sintetizar, é você pegar esse tijolinho, indo esculpindo esse tijolo, né? Tirando aquelas partes que não necessariamente agregam valor às ideias principais e demonstrar, de fato, aquilo que é o centro das informações do autor. Não sei se o tijolo ficou bem explicado, mas, enfim, né, é a forma que eu tenho de exemplificar, fazendo uma analogia, uma metáfora aí com vocês. A finalidade do resumo é apresentar o assunto central, lembra do tijolo? E os seus objetivos, como as ideias estão sendo articuladas, e as conclusões que o autor apresenta nesse texto. O autor do resumo, e eu queria que vocês, por isso que eu coloquei em negrito e sublinhei, o autor do resumo não pode interferir nas ideias do autor do texto, né? Tomando devido cuidado para justamente não criar um Frankenstein, cabeça de um, corpo de outro, e aí você não sabe, de fato, né, o que aconteceu naquela implosão daquela quantidade de palavras e quantidade de textos. Então, dicas para a elaboração de resenhas e resumo. Isso aqui serve para os dois, tá? Simplicidade é diferente de ser simplista. Então, não vou explicar
tá? Eu gostaria que vocês, de forma autônoma, fossem lá no site de busca e vissem lá a diferença entre simples e simplista, né? Então, não posso ser superficial, eu preciso realmente dizer aquilo que se quer dizer, objetividade e clareza. Acabei explicando, mas enfim. Pensar nas necessidades, sai daqui, porque senão vai dar coceira. Pensar nas necessidades do leitor, ser específico utilizando exemplos para facilitar a exposição, né? O Anderson deu um feedback dizendo que eu costumo dar exemplos e facilita, então eu queria dar o meu feedback. Eu aprendia muito mais na graduação quando os professores de fato traziam exemplos mais simples, né? Exemplos do nosso cotidiano que a gente conseguia fazer relações um pouco mais simples, tá? Então, ser específico utilizando exemplos é fantástico. Eu uso isso na minha didática desde o primeiro dia em que me tornei professor. Recorrer a dicionários, tem pessoas que fogem de dicionário, tem pessoas que não entendem a palavra, passam uma semana esperando para chegar em sala de aula, perguntar para o professor, que palavra é essa que estava no texto? Poxa vida, né? O dicionário está aí, é nosso grande apoio, né, em momentos tão difíceis, né? Então, por favor, gente, vamos usar o dicionário com mais frequência. Ele serve para nos evitar perdermos tempo com determinadas dúvidas, tá? E, por fim, isso aqui é importante na minha profissão, além de docente como escritor, né? Nós não podemos compactuar com textos que não são originais, textos que não foram escritos pelo autor e simplesmente acabam reproduzindo, né, de alguém, de algum momento, certas situações como sendo próprio, ou seja, né, se apropriar de algo que não lhe pertence, né, o que a gente chama de plágio, tá? Então, por favor, pessoal, eu acho que o prazer que nós temos, né, ao escrever, ele não está ligado diretamente ao professor da nota 10, sempre naquele texto, nada disso. A gente vai aprendendo, né, na construção do conhecimento, na revisão daquilo que a gente escreve. Nós, professores, né, muitas vezes temos mais experiência que vocês pelo fato de sermos leitores assíduos, né, de livros, mas não é por isso que vocês não sejam capazes de poder construir um texto maravilhoso, sem nenhum erro, né? Esse sem nenhum erro, tirem da cabeça, né? Nós, professores, também erramos ao falar, ao escrever, isso é variável, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, mas o que nós temos, né, é que dar valor às nossas construções. E isso é mais importante, pelo menos sob a ótica do professor aqui que está falando com vocês, tá? Então, eu finalizo o conteúdo, né, da unidade 2 e propondo a vocês, claro, né, vocês vão me xingar, vão dar coceira, mas faz parte, né? Dando continuidade ao trabalho que vocês têm feito, né? E tendo a certeza de que vocês tiveram acesso a alguma informação, tiveram já nas mãos com algum livro, um capítulo, um artigo ou revista, tá? Não importa, né? Tentem fazer um resumo e resenha, e é aqui que eu coloco no sentido mais lógico, né? Primeiro resume para depois resenhar, né? Façam para mim, por favor, né, um resumo e uma resenha, só que vocês só vão enviar somente a resenha, não quero ver o resumo, tá? Estou aqui, né, acreditando que vocês saibam muito bem realizar um resumo, então eu só queria que vocês entregassem uma resenha, seja de um capítulo de um livro, não precisa ser o livro inteiro, não. Seja parte de um artigo, de uma revista, mas que esse material ele tenha a ver com a área de estudos de vocês, tá? Então, se eu tenho alunos de engenharia, que seja da área de engenharia, se eu tenho alunos de direito, que seja de direito, e assim sucessivamente, tá? Eu vou dar um prazo para vocês até o dia 20 de abril,
E quero explicar, antes de qualquer coisa, eu quero explicar mais uma coisa para vocês. As nossas aulas, como vocês bem sabem, né, elas são aulas quinzenais. Então, eu, por minha conta e risco, já falei isso 3 vezes, eu sugeri a vocês que nós tivéssemos a aula nesta noite, do dia 7. E que, pelo calendário, né, não deveríamos ter aula hoje. Então, eu conversei com o professor Tiago, né, com os coordenadores, justamente para a gente não causar nenhum tipo de diferenciação com os outros professores que estão seguindo, né, o calendário quinzenal. E nós chegamos à conclusão de que, primeiro, a minha decisão foi correta, porque essa decisão de atendê-los nessa noite foi por uma questão de zelo com vocês, pela dificuldade que nós temos de aulas virtuais, enfim. E eu poder dar, de fato, continuidade aos conteúdos, mas que nós voltaríamos àquilo que é o calendário quinzenal, tá? Então, esta noite, né, que não deveríamos ter aula, nós tivemos, agradeço pela atenção de todos vocês. Na semana que vem, eu vou passar uma atividade para vocês, tá? E aí a aula vai ser uma aula presencial, desculpa, virtual. Então, eu vou querer que vocês participem da aula da semana que vem. Porém, nós vamos abrir essa aula para perguntas, para debate, discussões, tá? Vai ser uma aula um pouco menos, talvez, cansativa em termos de conteúdo. Nós vamos tirar as principais dúvidas, tá bom? E aí, na semana seguinte, que é a semana do feriado, obviamente, não haverá aula e a gente volta ao calendário normal do dia 28, tá? Então, é só para esclarecer isso, para não termos nenhum tipo de problema de eu ser o diferente da história dos demais professores também, tá? Então, da minha parte, eu encerro. Fico aguardando vocês me falarem das dúvidas sobre a atividade. Primeiro, eu gostaria de saber se o conteúdo foi esclarecedor para vocês, né? Se tem dúvidas, eu fico agora à disposição de vocês. Professor, tem uma dúvida quanto a essa atividade que o senhor acabou de passar. Priscila? Isso. Vamos por partes, por favor. Eu só peço a gentileza, primeiro, vamos começar com se alguém tem dúvida sobre o conteúdo. Depois a gente passa pela atividade. Pode ser, Priscila? Tudo bem, professor. Pessoal, alguém teve dúvidas com relação ao conteúdo, sobre a explicação, né? A atividade vem em seguida. Alguém tem dúvida? Não, professor, da minha parte está tranquilo. O senhor explica, deixa as coisas bem claras. Então, até então, não tenho dúvida, não. Sobre a matéria, não. Perfeito. Mais alguém? Vamos lá, Priscila. Bora lá. Professor, essa atividade que o senhor passou hoje, do resumo e da resenha, o senhor quer que a gente entregue todo mundo? É uma atividade individual para cada um? É isso? Sim, ou em grupo, como vocês estão se articulando, não tem problema nenhum. Tá certo. Então tá bom, era só essa minha dúvida. Obrigada. Nada, disponha sempre. Mais alguma dúvida? Professor. Fala, Natália. A dúvida é se esse resumo, essa resenha, eu continuo fazendo em cima daquele tema que a gente propôs lá nos começos de aula? Sim, quer dizer, não existe descolamento em nenhum momento do grande tema, objetivo específico, nada disso, tá? Então, a resenha precisa ser... Porque lembra que nós falamos na aula passada de pesquisa? Sim. Então, a pesquisa que vocês devem realizar, ela tem que ser uma pesquisa que esteja colada com o tema, concorda? Sim, concordo. Tudo bem, não fiz pesquisa ainda e tudo mais, agora é o momento de começar a procurar alguma fonte de informação para fazer a resenha,
mas que seja objeto do tema, do problema, enfim, do objetivo geral e específico do trabalho final de vocês. O que eu estou fazendo é construindo esse texto aos pouquinhos, para que quando vocês estiverem na época de fazer o TCC, vocês façam isso, desculpe o termo, com os pés nas costas. Tá bom, muito obrigada, professor. Disponha. Alguém tem alguma dúvida mais? Tudo bem, então, pessoal, podemos encerrar a aula. Só lembrando, já está lá no portal esse material, tá? Amanhã pela manhã eu vou postar o link do YouTube desta aula, da aula passada já está lá. Desejo uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Pois não. Só uma pergunta, o senhor falou que está no encontro 8, né, esses slides? Perfeitamente. Eu não estou encontrando o encontro 8, como eu já havia feito as atividades pelo AVA. Ele está escrito encontro 8, mas deve estar no... A gente tem que fazer ficar em casa, né? Ele está na unidade 2, seção 2.4. É verdade, Lu. Qual seção 2.4? Perfeitamente. Deixa eu dar uma olhada. Está, se não me engano, na aula. Achei, material didático aqui, encontro 8. Isso. 2.4 mesmo. É isso mesmo, né? Certo. Perfeito. Muito obrigada, professor. Então, termina. Tatiana, quer falar alguma coisa? Não, professor. Não quero, não. É que seu microfone abriu. Então, Foi sem querer. continuando, uma ótima noite, uma ótima semana. Se cuidem. Nos vemos a semana que vem, tá bom? Tá ótimo. Boa noite, professor. Uma boa noite. Um beijo e um abraço para todos. Boa noite, professor. Tchau, boa noite. Até semana que vem. Boa noite, professor.